converso com Guilherme Tiesi, sócio proprietário da agência, que esteve o ano passado aqui em nossos estúdios para falar sobre o setor de material de construção. Queria então que você começasse a falar para a gente como foi o ano de 2013 e quais são as perspectivas aí para o mercado em 2014. O setor de construção continua crescendo, cresceu um pouquinho abaixo do que se esperava em termos de percentual, ficou abaixo de 10% do crescimento, mas o distribuidor, o setor do mundo da Abad, principalmente o distribuidor regional, cresceu acima de 25% em relação ao ano anterior. Então, consolida a visão de que a oportunidade para a distribuição regional vem ganhando espaço. Tem algum período que isso vai aquecer mais, próximo semestre? Não, a característica do setor é uma concentração um pouco maior no segundo semestre. Normalmente fica 60% no segundo semestre, 40% no primeiro, dependendo da categoria. Mas, tradicionalmente, o segundo semestre é de mais força de negócio. A Abad que criou, no ano passado, o Comitê Matcom coordenado por você, é isso? Isso, começou com uma grande escuta que foi feita em agosto lá com o primeiro Fórum Estratégico Matcom, que aconteceu combinado com a Feira da Abad lá em Fortaleza. Esse fórum reuniu mais de 40 indústrias, 30 distribuidores, ele foi bastante forte em termos de participação. Naquele fórum se definiu iniciativas, foram definidas iniciativas prioritárias, e uma delas foi a criação do Comitê Matcom pela Abad. Esse comitê foi criado, ele já está na 4ª reunião, e ele está com alguns temas e projetos já em desenvolvimento, mas ele acontece em São Paulo, uma frequência de 40 em 40 dias mais ou menos, e com uma participação de novo intensa da indústria, do agente de distribuição e do varejo. O perfil desse agente de distribuição, ele é focado só em material de construção ou ele também trabalha com um mix diferente, outras categorias? Qual que é o perfil desse distribuidor? Então, você tem desde o varejo de construção, ele é um varejo especializado, Então, existe uma combinação hoje acontecendo entre uma loja de elétrica com uma loja de hidráulica, A loja que vendia só tinta também começa a trabalhar com ferramenta. Então, dentro do mundo do material de construção, ele é relativamente especializado. Existe uma forte tendência de introdução de categorias de não construção dentro da loja de material de construção. Então, a própria utilidade doméstica, o bazar, o armarinho, mas aquela utilidade doméstica que é um pequeno eletrodoméstico, ele começa a ganhar espaço na loja de bairro de material de construção. E quando a gente fala de fora de grandes centros, tem uma mistura da loja de construção com a loja do agronegócio, a Casa da Roça. Então, as categorias do mundo fazenda e as categorias mais de bazar, armarinho, elas acabam tendo afinidade com a loja de material de construção. Isso, naturalmente, reflete no modelo de distribuição. Então, você tem hoje distribuidores que são mais especializados em material de construção, você tem aqueles que já misturam mais o material de construção com o agronegócio, principalmente aqueles que atuam fora dos grandes centros, onde o varejo é menos especializado, onde o agronegócio tem mais potencial. E você tem aqueles que já entram também com a UD, que mistura um pouquinho a fase final da obra de decoração, que começa a entrar em utilidade doméstica, um pouquinho de jardim. Então tem uma fase final da obra aí também que cria novas categorias como oportunidade dos agentes de distribuição que nasceram com construção. Tem algum estudo, algum dado relacionado à quantidade, o percentual em relação ao geral de distribuidores atacadistas no Brasil que trabalham nesse setor? A gente já vem fazendo uma série de pesquisas em rede e vem cada vez mais se aproximando de números desse setor. Tem muitas variáveis, então quando você pega esses distribuidores mais especializados em elétrica, em hidráulica, em pintura, no material básico, a ferramenta também. A gente estima que no Brasil, distribuidores com essas categorias especializados em revendas, aqueles que vendem para lojas ou depósitos de construção, a gente deve estar entre 400 e 500 agentes de distribuição especializados por categoria que vendem para pequenas e médias lojas de material de construção. Depois você tem um mundo muito grande de atacadistas e distribuidores que vendem para indústrias e para construtoras, que é um outro modelo de operação na distribuição.
E você tem, né, outras categorias, né? Só esse mundo de ferramentas elétricas, o EPI, você tem um monte de atacadistas e distribuidores que são especializados mais nessas categorias. Se tivesse que estimar, eu diria que a gente está falando em torno de 1.000 agentes de distribuição, né, no Brasil, focados na categoria material de construção e nessas muito próximas. E qual é o papel, então, da agência nessa cadeia de abastecimento desse setor? Então, a agência, ela nasceu com uma visão de rede, né, de fortalecer o modelo de rede de distribuição e fomentar muito colaboração no relacionamento entre os vários atores dessa rede. Então, o próprio Fórum da ABAD, o projeto do Comitê da ABAD, né, os projetos que a gente tem que funcionam baseado em grupos, né, de cooperação ou redes colaborativas, é um pouco que a gente entende que é o nosso papel. É dar visibilidade através de informação, de reconhecimento dessas redes e, a partir daí, levar para um caminho de negócio. Né? Então, o reconhecimento, mapeamento de redes, sensibilização, mobilização e campanhas, promoções, vendas, né? A questão de agência mesmo na ponta como geração de negócio. E a gente vem aprendendo bastante, né, com esses movimentos de reconhecimento, sensibilização, mobilização e ativação das redes. Muita tecnologia, conceitos de Big Data, muita questão de comunicação, né, questões mais de competências tradicionais de agências mais tradicionais, muita questão de relacionamento, educação, né, momentos de aprendizagem em grupo e, né, entendimento forte, né, do balcão e do profissional, de como é que você gera, né, aquele momento de negócio na ponta. Então a gente já vem com essa visão de entender, né, e desenvolver negócio em redes de distribuição. Então, na sua visão, a curto prazo, assim, qual pode ser a oportunidade para o atacado distribuidor em relação a esse mercado? Pode ser direcionado à indústria, ao varejo? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande, isso a ABAD está trabalhando lá no comitê, que é criar uma linguagem comum, né? Então, existem muitas diferenças em como o mercado conversa. Então, a ABAD, junto com a Agentia, e em parceria com a Anamaco, em parceria com a Abramate, o Sebrae está fortemente envolvido no comitê também, tem o objetivo de definir, por exemplo, as 20 cestas do setor, né? A árvore de categoria, como é que a classificação de produtos desse setor é feita. Então, o trabalho está indo nesse sentido de desenvolver, definir aproximadamente 20 cestas, né, com 140, 150 categorias, isso classificando os produtos. Um outro trabalho está classificando o varejo cliente, né, desde o microdepósito, aí onde o Sebrae entra bastante com as informações também de RAIS, né, da microempresa, da EPP, até o grande home center. Como é que é segmentado isso? Uma vez falando a mesma língua, né, o objetivo é gerar negócio para todos. E aí existe muitas oportunidades de redes de distribuição que estão com capacidade de distribuir mais, né, ou com capacidade logística para poder fazer entrega mais fracionada, ou com equipes de venda que podem, né, na mesma visita, aumentar o ticket médio, aumentar o valor do pedido. Então existe uma demanda crescente na pequena loja, existe um sistema de distribuição no Brasil preparado para vender mais. Então, uma vez que comece a se falar a mesma língua e analisar informações, eu acho que consegue focar oportunidades regionais, por tipo de categoria, por tipo de cliente, e uma certa tendência das indústrias também buscarem colaboração, né? Indústrias que se complementam, então uma indústria de hidráulica, como uma indústria de tinta, como uma indústria de ferramenta, outra de elétrica. A elétrica, só a elétrica é um mercado, né, de 12 bilhões, só a parte de elétrica, né? E você tem fios e cabos, e você tem a parte de, né, interruptores, né, e você tem a parte de lâmpadas, e você tem muitas grandes players que podem juntos buscar grandes oportunidades de distribuição. Então eu diria que conhecer a rede, falar a mesma língua, vai gerar oportunidades para toda essa cadeia, sempre focando, né, no pequeno e médio varejo de material de construção. Perfeito. Bom, se você quer saber um pouco mais desse mercado, você pode ver na revista da edição de abril da revista Distribuição, uma matéria que é capa sobre esse mercado, que até o Guilherme participa também. Bom. Agradeço a sua participação no nosso estúdio e até mais. Muito obrigado.